Aqui comigo, para esse bloco, temos ainda o Renato Meirelles e a Janaína Pascoal, que se junta a nós sempre nesse horário. Janaína, começando por você, claro, porque você acabou de chegar, está fresquinha, bebeu água. O ex-ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, tem força política para atuar na região Nordeste e mudar essa imagem aí de Bolsonaro? Olha, eu entendo que sim, tem força política, tem a sua história, é da área de saúde, que é uma das áreas, assim, com maior demanda, né, no serviço público. Então, já esse currículo, né, o habilita a buscar um cargo público. Teve uma passagem positiva pelo Ministério da Saúde. Ele até lutou ali internamente, respeitando, mas ele lutou com os pensamentos do ex-presidente, ele viabilizou as vacinas. Eu tive a oportunidade, na condição de deputado estadual, de acompanhá-lo ali no aeroporto de Guarulhos, na distribuição, né, de várias doses de vacina para várias unidades da federação. Durante o período dele ali como ministro, houve um aprimoramento muito grande das políticas de atendimento a mães e bebês, né, essa área de maternidade, que é uma das minhas bandeiras, assim, muito descuidado, infelizmente, esse tema. Ele distribuiu muitos recursos para esta finalidade, também prestigiou a parte da pediatria, né, que fica muito atrás, né? A gente vive hoje uma ideologia da medicina da família, o que não é algo ruim, tem muitos méritos, mas se deixou a pediatria muito no final da fila. Então, eu digo a equipe dele, né? Assim, no período dele. Então, acho que ele tem trabalho a mostrar, tem sido didático, é uma pessoa comedida, né? Não dá para dizer que o ministro Queiroga, ex-ministro, seja assim um bolsonarista raiz, mas é uma pessoa muito fiel. Às vezes que eu tive contatos com ele, é uma pessoa que tem as suas opiniões, mas não envenena, sabe? Ele expunha as suas opiniões, ele trabalhava ali com o presidente, naquelas coisas do presidente, né? Na parte de vacinação e tudo mais, mas ele não tem aquele veneno, né? De que adula porque está no cargo. Ele é uma pessoa fiel. Se tivesse uma boa impressão dele, então acho que é um bom quadro, tem chances. O PL é um partido que está forte, é um partido com recursos, né? Porque eu mesma saí de uma eleição, né? E quis peitar aí essa dinâmica de que tem que ter recurso, tem que ter TV. Eu bati o pé, que queria fazer diferente, fiz e fico feliz de ter tentado colocar em prática o meu modelo. Mas a verdade é que com o gigantismo brasileiro, com a caristia, se é que a palavra é adequada, das campanhas, um partido grande e rico faz diferença. E ele provavelmente vai ter o apoio do ex-presidente. Então, acho que é o que tem chance, sim. Sim. Está dizendo, Janaína, que ele botar num partido grande e ainda ter o apoio de Bolsonaro, ele consegue. Mas a minha pergunta inicial era se ele tinha força política para atuar no Nordeste e ainda mudar aquela imagem de Bolsonaro. O que você acha, Renato? Quando a gente vai olhar o Brasil, nós temos que entender o papel que a família tem no nosso país. As defesas dos desafios que mães, pais, filhos têm para isso. Agora, se por acaso tem alguma mãe de família nos assistindo, eu queria dizer que no Nordeste nós temos um número de mães chefiando lares maior do que o restante do Brasil. Se chega alguém e chama, você mãe nordestina, e chama o seu filho de arataca, cabeçudo, pau de arara, você vai querer com que essa pessoa, que foram os termos que Jair Bolsonaro se referiu ao povo nordestino nos últimos 4 anos. Jair Bolsonaro também disse, dentre aqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão, como se o Nordeste fosse, se os moradores do Nordeste fossem todos paraíbas, né? Então, imagina o que é uma mãe, que é esse povo nordestino, receber alguém que defende atitudes de um chefe que falou o que Jair Bolsonaro falou sobre a população nordestina. Imagine um outro dado, que a mãe, preocupada com a saúde dos seus filhos, tem alguém querendo que entre na sua casa, alguém que foi contra a vacinação infantil. Nós estamos falando, e o que essa pessoa tem de bom para falar?
nas palavras do próprio ex-ministro Queiroga, esse mesmo que foi contra as vacinas, esse mesmo que fez parte de um governo que ofendeu a população do Nordeste, fala, olha, eles têm que saber sobre o papel do Auxílio Brasil, que era um Bolsa Família piorado, e da transposição do Rio São Francisco, que todos sabem que se deu na sua boa parte aí nos anos de governo Lula. Ou seja, é muito difícil esse desafio do Queiroga. Ele vai ter que tentar justificar o injustificável, que é as falas que o chefe dele, Jair Bolsonaro, teve com relação à população do Nordeste. Vai ter que justificar a resistência que ele teve com relação à vacinação infantil e o que ele tem para falar de bom não foi ele que fez. Muito bem, Janaína, eu quero te ouvir e coloca aqui nesse contraponto, a gente começou falando do Queiroga, o Renato trouxe ainda mais o Bolsonaro, as falas do ex-presidente Jair Bolsonaro. Minhas duas perguntas, ele é mais, Jair Bolsonaro, inimigo dele mesmo quando ele comete essas falas, assim, que o presidente Lula também faz, algumas falas, não estou dizendo no mesmo sentido, claro, estou dizendo que ele também fala de improviso e algumas causam polêmica. E essa é uma pergunta e a outra, ou o presidente Lula, ele realmente está consolidado no Nordeste pelas políticas públicas que fez e isso fica muito difícil para Bolsonaro romper esse ciclo ali do... Eu acho que são vários pontos, mas eu queria, antes de te responder, fazer um comentário com relação à fala do doutor Renato, que eu considero injusta, com todo respeito. O ministro Queiroga nunca foi contrário a vacinas, de jeito nenhum. Ele trabalhou, né, assim, de maneira incessante para trazer essas vacinas, para distribuí-las. E ele nunca foi contrário à vacinação infantil. Não. O que ele fez, diferentemente de muitos defensores da vacinação infantil contra a Covid, foi ter a correção de falar, né, de quais grupos precisavam mais e quais grupos que nós poderíamos avaliar os custos-benefícios e os riscos, né? E o senhor é um homem de ciências, eu percebi. Se o senhor pedir para a Anvisa nesse aspecto agiu de maneira muito transparente, os estudos que foram levados em consideração para aprovar as vacinas contra a Covid no Brasil para crianças e adolescentes, estes estudos, de maneira correta, transparente, apontam os efeitos colaterais, os efeitos adversos. Então, o que ele fez foi falar com clareza sobre esses efeitos. Ele não é contrário, nunca vi o ministro Queiroga falar contra a vacinação infantil de maneira nenhuma. Então, assim, com relação às falas do presidente, infelizmente, né, eu acho que esse estilo do ex-presidente, em grande parte, é responsável pela eleição do presidente Lula, né, porque muito embora sejam estilos parecidos, né, eles são em muitos momentos parecidos, a maneira do presidente Bolsonaro, as falas, ele acaba ofendendo, ele acaba agredindo, não precisaria de nada daquilo, né? Acho que a gente vive um outro momento, muito embora já seja um homem idoso, você também precisa, na condição de uma autoridade, entender as mudanças, né? Assim, as demandas, né? Falei isso, presidente Bolsonaro, o tempo inteiro, falo com relação ao presidente Lula também. Não acho que dê para, vamos dizer, Queiroga fazer Bolsonaro lá. O que eu estou tentando avaliar é o Queiroga como quadro, ele como opção, né? Na condição de prefeito, eu acho algo muito positivo. Né? Ele é pró-vida, eu sou pró-vida também, né? Então, assim, ele realmente ali não abraçou uma pauta de legalização do aborto. Por outro lado, em nenhum momento deu nenhum sinal de querer mudar a legislação vigente, ou seja, de querer recuar naquelas situações em que o aborto é admitido. Então, me parece uma pessoa ponderada. Com relação ao presidente Lula, ele iniciou muitos programas e a gente tem que ser justo. Bolsonaro deu sequência, né? O auxílio emergencial que foi feito durante a pandemia, acredito que não tenha algo parecido na magnitude que foi, né, com o que aconteceu no Brasil. Não tem algo parecido no mundo, né, com aquela agilidade. Então, eu acho que tem muitos méritos. Agora, tem uma questão, o Lula, ele é uma pessoa de São Paulo já, mas ele é nordestino, né? Por exemplo, minha avó, né, Deus aguarde tenha, era pernambucana, adorava Lula,
Então também existe uma questão assim da identificação, entendeu? Essa pessoa é como se a gente estivesse lá, entende? Né? E o nordestino, ele tem, né? Eu sou neta de pernambucano, mas eu me sinto assim, muitas vezes eu falo, não, o sangue nordestino corre nas veias. Então tem também essa questão da afinidade, né? Queiroga está no ambiente dele. Então eu acho que a gente pode separar um pouco. Aliás, assim, eu não gosto tanto dessa dinâmica, né, dos debates. A gente sempre tem que falar desses líderes. É como se os outros não tivessem a sua luz própria, o seu currículo, as suas ideias. Eu acho que está na hora de nós revermos isso. Né? Quando a gente fala de esquerda, sim, não, porque o presidente Lula, não, porque o presidente Bolsonaro, as pessoas morrem, né? Nós precisamos, não é nenhum demérito a esses líderes, mas a gente precisa começar a olhar as outras pessoas por elas próprias, né? Porque senão eles não vão deixar outras lideranças se criarem. Sim. Não, é isso. Não, muito bem. A manchete também é que você tinha uma avó lulista. Olha só, a Janaína falou. Mas ela não era de esquerda, ela gostava de Lula. De Lula, lulista, falei, lulista. Porque ela conheceu a mãe dele em algum momento. Olha, que interessante. Olha, eu vou seguir aqui, só um minuto, eu vou passar para você fazer seu contraponto. Agora sim, contraponto do Renato. Não, acho que primeiro começar com a concordância, Janaína. É fundamental ter novas lideranças políticas da esquerda, do centro, da direita. A pesquisa que a gente apresentou no bloco anterior, inclusive, caminhava muito nesse sentido. Não poderíamos concordar mais pelo bem de um movimento civilizatório aí no nosso país, de ter um debate amplo de ideias crescendo. Então, começamos com a concordância. O ponto inicial da pergunta é se, de fato, o Queiroga conseguirá melhorar o bolsonarismo na região Nordeste. Considero, por todas as razões apontadas aqui, muito difícil, né? Tem outros termos, assim, relacionados à palavra do ex-presidente, né? O voto do idiota é comprado com Bolsa Família. Se você for no Nordeste, você não consegue uma pessoa para trabalhar na tua casa. O cara fala isso e depois apresenta como, olha, um ativo do governo, o auxílio emergencial ou o Auxílio Brasil. Auxílio emergencial, que tanto Paulo Guedes foi contra no início, quanto o governo Bolsonaro foi contra no início, que foi o dobro graças ao Congresso Nacional, né, um valor graças ao Congresso Nacional, e que inclusive não exigia contrapartida da criança na escola, que é um tema tão importante que nós discutimos aqui também no bloco com 4 debatedores. Então acho que é muito difícil o Queiroga, que é um sujeito que ninguém conhece, que não tem exatamente um grande legado. O legado se deu num governo que lavava as mãos para as crianças que estavam morrendo aí por falta de vacinação, um governo que não ressuscitou aí o Zé Gotinha, pelo contrário, colocou uma arma na mão do Zé Gotinha e estamos falando, obviamente nesse caso, Janaína, concordo contigo, sobre a vacinação contra a Covid-19. Agora é uma tarefa inglória aí o do Queiroga conseguir trabalhar nisso, e concordo com Janaína Pascoal, precisamos de novas lideranças para melhorar e democratizar o debate político do nosso país. Sabe o que eu achei Muito bem. legal? Posso fazer um comentário? Sim, mas eu tenho que dividir aqui, eu tenho 2 minutos agora, então vou dar 1 minuto para a Janaína, 1 minuto para o Renato, e também quero que você me diga, porque a frase do Queiroga é que ele quer defender o legado de Bolsonaro, especialmente na área da saúde. Bolsonaro deixou um legado positivo para o Nordeste? Sim, eu acredito que o que ele quer expor de maneira mais detalhada sejam esses programas, pró-pediatria, pró-maternidade, porque eles efetivamente aconteceram de maneira diferenciada e eles não conseguiram comunicar, ou isso não chegou na ponta. Então eu imagino que ele queira falar dessas políticas, né, e também da própria atuação na pandemia. Porque não é justo. O presidente, ele falou muito, ele errou muito na fala, mas ele tomou medidas corretas. Foi uma distribuição gigantesca de vacina. Apesar de todo o drama, apesar dele ser contra para ele, para a filha dele, ele não inviabilizou para os outros. Então eu acredito que quando o ex-ministro diga isso, ele quer
traduzir, né, talvez detalhar essas políticas, que eles têm muito orgulho mesmo. Eu realmente, de vez em quando, converso com ele, com o secretário Rafael, que cuidava dessa parte da política da criança, da família. Eles têm muito trabalho realizado. Então, eu acredito que seja nesse sentido. Muito bem, um minutinho para você também. Não vou nem usar um minuto, Lu. Em respeito às famílias dos mais de 700 mil mortos durante a pandemia, eu não consigo acreditar que alguém defenda um legado positivo da saúde no último governo. Eu respeito as 700 mil famílias que foram vítimas da negligência que o governo Bolsonaro teve na saúde. Foram vítimas do vírus. Foram vítimas do vírus. Eu não acho muito justo isso, mas tudo bem. Existia uma campanha anti-vacina. Na verdade, o presidente, ele era contrário. Né? Eu acho que a gente ficou em dois extremos. Contra a vacina, Nós ficamos em dois extremos. Os contra a vacina e aqueles que também negaram a ciência ao negar debater efeitos adversos, grupos de risco, entendeu? Então, eu acho que houve erros dos dois lados. Muito bem, eu não tenho mais tempo, mas eu poderia te dar mais 20 segundos se você quiser. Me disseram aqui agora. Você não, pode... é isso, Lu. A gente tem que entender, a ciência, ela não é, né, matemática. A ciência, ela é um trabalho de acertos, de erros, de análise de dados. E o que aconteceu? Houve uma censura nessa temática, entendeu? Então, assim, se o presidente errou, e errou muito... Ao assim, radicalizar para um lado, também houve erros, quando as pessoas não podiam falar, né, das suas condições, quando os governos passaram a demitir pessoas que não quiseram tomar uma das várias doses de reforço. Eu vou ter que te deixar outro dia para falar, me pediram, porque já está acabando o tempo. Você sabe que a Dani entra 2h52 para fazer a chamada dela. Mas é claro que eu vou deixar você falar sobre isso em outro momento, porque esse assunto é muito delicado. Até falar de censura para a gente aqui, que passou um ano inteiro de 2020 e 2021 também, entrevistando médicos a todo momento, né? E, inclusive, eu entrevistei a Nise Yamaguchi muitas e muitas vezes. Então, é meio complicado falar de censura nesse sentido, mas o debate está aberto, você sabe. Tá bom.